Vamos ler juntos o texto do Salmo 84. Saudades do templo, é um salmo dos filhos de Corá, um levita, um ministro da adoração do templo, do santuário. Junto aos filhos de Corá, compôs este salmo, esta letra, e nós vamos ler juntos, a partir do verso 1. O título desse texto, segundo a edição da Bíblia Revista Atualizada, é Saudades do Templo. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. E diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Irmãos, nós, como eu disse, estamos diante de um salmo dos filhos de Corá, ou de Coré. São ministros, são parte de uma tribo que louva no templo, parte dos levitas, e uma das famílias de levitas. E boa parte dos salmos compostos pelos filhos de Coré são salmos oriundos do cativeiro, salmos oriundos do momento onde eles foram levados cativos para a Babilônia, e da Babilônia sentiam saudades do santuário, saudades do templo do Senhor. E era um tempo de exílio, um tempo onde eles não podiam viver a experiência que tanto lhes dava prazer, que era cumprir os seus turnos de louvor e adoração. 24 horas, durante 24 horas por dia, as tribos se revezavam ao longo dos dias e semanas para manter a adoração e o serviço contínuo no templo e no santuário do Senhor. Mas e agora no cativeiro? Como celebrar a Deus? Como louvá-lo? Como poder estar no santuário, no santo lugar? E era essa saudade que ardia no coração dos filhos de Corá. Talvez a saudade que esteja ardendo no seu coração, talvez o desejo que mova a sua alma neste tempo onde nós estamos privados de estar no templo, de estar no santuário. Mas na verdade esse salmo nos ajuda a compreender que nós precisamos redimensionar a ideia que nós fazemos do que significa a presença de Deus no meio do seu povo. Para o povo de Israel, no tempo dos salmistas, a presença de Deus significava o lugar onde estava a Arca da Aliança, o Santíssimo, o Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifestou, desde que Salomão, ao erguer aquele templo, o consagrou ao nome do Deus vivo. E ali
o Senhor derramou a sua fumaça, a sua Shekinah. A presença de Deus era marcada por aquele santo lugar, pelos objetos e elementos sagrados que foram construídos para ali ser o centro da adoração e do culto do povo de Israel. Só que, curiosamente, a gente esquece que esta iniciativa de aprisionar Deus num templo, ela não partiu do coração de Deus. Nós precisamos lembrar que foi Davi, que no seu coração inquieto disse: não, eu não posso viver num palácio e a arca do Senhor está em tendas, eu construirei um templo. E o profeta chega até Davi e diz assim: o Senhor diz para não construir templo. E olha a resposta que o Senhor dá. O Senhor diz assim: quando foi que eu requeri que vocês erguessem um templo ao meu nome? E Deus diz algo que é muito significativo. Ele diz assim: eu habito no meio das tendas de Israel. Eu tenho prazer em ser um Deus itinerante, que está onde meu povo está, que está onde as pessoas vivem, onde elas moram. Eu não sou um Deus palaciano. E Davi, naturalmente, entristecido, fica, e o profeta vai embora, e parece que volta dizendo assim: olha, Davi, o Senhor resolveu conceder o desejo do teu coração, mas você não construirá o templo. Suas mãos têm muito sangue derramado. O teu filho Salomão erguerá o templo. E Salomão ergueu o templo, construiu aquele santuário, suntuoso santuário, para concentrar o culto, para concentrar os sacerdotes e levitas ali. Se estabeleceu uma liturgia templária. E naquele momento que o templo terminou de ser construído, segundo a Crônicas 7, Salomão vai então consagrar o templo, e ele, em oração, insiste com o Senhor para que Deus reconheça aquele lugar como sendo a sua habitação. Nós precisamos entender, irmãos, que no Antigo Testamento, Deus vai se revelando progressivamente na medida em que era possível aquele pensamento, a mente daquele povo compreender a sua revelação. E durante muitos momentos da caminhada, Deus consentiu em se relacionar com aquele povo na medida daquilo que era possível a eles. Lembrem que Samuel, quando o povo pediu um rei, o povo disse: nós queremos um rei, porque todos os povos têm um rei, porque todas as nações têm um rei, e parece que este é um princípio mais adequado de administrar, de organizar um povo, de unir uma sociedade. É a figura de um rei, de um monarca, uma família, onde a sucessão possa se estabelecer, onde nós possamos ter alguma segurança militar, uma segurança institucional. E Samuel diz àquele povo: por que vocês querem um rei? O Senhor quer reinar sobre vocês, o Senhor quer continuar conduzindo a vida de vocês através da sua palavra. Mas o povo diz: não, nós queremos um rei. E Deus então diz: Samuel, calma, deixa, se eles querem um rei, dá um rei. E quando Salomão morreu e seu filho assume o trono, e há um conflito ali de interesses entre as tribos do norte e as tribos da região da Judéia, e o peso da mão de Roboão sobre o povo então diz assim: nós vamos nos separar, nós não queremos mais permanecer debaixo da regência da casa de Davi, do trono de Davi, e nós vamos estabelecer a nossa própria governança aqui. E mais uma vez o profeta tenta interferir naquele processo, e Deus diz: calma, deixa. É assim que eles querem caminhar? Então deixa. A minha vontade não vai ser impedida. A minha vontade não vai ser impedida por eles escolherem os seus próprios caminhos. Deus tem planos tão grandes, que muitas vezes se permitiu caminhar no caminho e nas escolhas humanas, e ir se revelando progressivamente no modo mais pedagógico e possível de ser compreendido, dada a sua infinita misericórdia. Assim foi o tempo.
Ele foi um desejo do coração de Davi, ao qual Deus inicialmente reprovou pela boca do profeta, mas depois consentiu, entendendo que aquele caminho estava tão sedimentado no coração daquele povo, que era um caminho inevitável. Então Deus decide, por misericórdia, acompanhá-los naquele caminho. E então se construiu uma morada para Deus. E na consciência daquele povo, Deus ficou aprisionado àquele lugar, se tornou um Deus regional, um Deus de Jerusalém. Um Deus que morava no templo e que para encontrá-lo era necessário ir até o templo para poder entrar em sua presença. E logo que as tribos se separaram e formou-se um reino no norte, então eles voltaram a erguer altares nos altos de Samaria. E então passou a ter 2 lugares sagrados para Deus habitar: o templo de Jerusalém e os altos de Samaria. E quando Jesus, no Evangelho de João, se encontra com a samaritana no poço, ela está absolutamente perdida e confusa, porque ela diz: afinal de contas, Deus mora no templo de Jerusalém ou Deus mora nos altos de Samaria? Porque os judeus dizem que Deus só está lá, e os nossos pais samaritanos dizem que Deus só está aqui. Jesus diz: minha filha, deixa eu dizer para você, já chegou a hora em que o Deus que foi aprisionado no templo e na religião do judaísmo, Ele está voltando a assumir o seu lugar no coração do seu povo, de modo que nem no templo e nem nos altos de Samaria, porque os verdadeiros adoradores do Pai o adoram em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura para serem os seus adoradores. Amém? Mas no contexto dos filhos de Corá, no cativeiro em Babilônia, eles estão ainda angustiados pela ideia de que estão distantes do templo e têm saudades da presença de Deus. E o versículo 1, vamos voltar à leitura do texto, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Primeiro cenário que eu quero compartilhar com você aqui é exatamente o título que a edição desta tradução Revista e Atualizada colocou neste salmo: Saudades do Tempo. Você é alguém que está tendo saudades do tempo? Porque eu tenho estado com muita saudade de nós estarmos juntos aqui. Eu tenho estado com muita saudade da gente se reencontrar, da gente se rever, da gente se abraçar, da gente cantar juntos, de poder ver a igreja celebrando com alegria, de poder ver os bancos cheios. Eu estou com muita saudade disso. Mas se a sua saudade é como a saudade dos filhos de Corá, que acreditavam que por estarem em Babilônia estavam distantes da presença de Deus, estavam saudosistas, por acreditarem que haviam se desconectado da possibilidade de adorar ao Senhor. E veja, se você der um salto na sua Bíblia aí, lá no Salmo 137, você vai encontrar o cerne dessa saudade. Porque no Salmo 137 eles dizem assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que ali havia, nós penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Os nossos opressores pediam que nós fôssemos alegres, dizendo: entoa-nos alguns dos cânticos de Sião, de Jerusalém. Olha a mente deles lá no exílio.
Como, pois, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, e por aí vai. Versículo 4 do Salmo 137 é muito significativo. Como, pois, haveremos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Como você pode manter-se firme, presente, em comunhão plena de adoração e culto ao teu Deus, se você não pode vir ao templo? Se você está longe do santuário, se nós estamos longe da congregação, como podemos? Eu sei que há muita gente que tem saudade do templo, irmãos, porque vive debaixo de um sistema religioso que diz que a sua fidelidade, a sua participação no programa comunitário se fazem necessárias, porque é isso que garante a sua segurança espiritual. É isso que garante você estar debaixo de cobertura espiritual. A sua constância na igreja, o seu compromisso financeiro, o seu serviço. Para muita gente, estar privado de lidar com estas coisas, de manter a sua rotina religiosa, tem sido desesperador, porque parece que perdeu-se o chão, perdeu-se a segurança. Eu lembro que uma vez assisti um episódio dos Simpsons, e neste episódio dos Simpsons, a igreja de Springfield, ela pega fogo, e de repente, tinha membros da igreja cometendo crimes na cidade, e um deles estava assaltando uma loja, e o cara disse, mas você não é da igreja? E ele disse assim, mas a igreja queimou, e agora sem igreja, eu não tenho mais quem conduza a minha moral, quem oriente o meu comportamento, eu estou sem rumo. E eu achei muito interessante, porque a arte é capaz de fazer uma leitura muito precisa de como se organiza a consciência religiosa de muita gente. Porque para muita gente, as coisas estão misturadas. Misturaram tudo. Transformaram este prédio em templo. E algumas vezes, por força de hábito, eu chamei este lugar agora, nesta transmissão para você, de templo, de santuário. Porque é assim que carinhosamente nós chamamos o lugar onde nos reunimos. Mas nós não damos a ele o significado que ele tinha no Antigo Testamento, como casa de Deus. Por força de hábito a gente diz assim, eu vou à casa do Senhor, como se Deus morasse nessas paredes. Se esse é o seu pensamento, você talvez não entendeu o Evangelho, não compreende qual exatamente a relação entre a comunhão e o modo como Cristo se revela na comunhão de um modo sobrenatural, com graça sobrenatural. E talvez você tenha misturado tudo, transformou o prédio em templo, transformou o palco em altar, transformou o pastor em sacerdote. E olha que tem até pastor que até se veste de sacerdote. Confundiu Deus com religião, confundiu Cristo com a igreja institucional. E essa é uma confusão muito perigosa, porque dependendo da situação, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A quarentena e o isolamento nos levaram a fazer a pergunta da samaritana: onde Deus está? Onde é o lugar para adorá-lo? Onde posso encontrá-lo? Mas eu queria te eu queria te estimular a tentar responder essa pergunta. A sua saudade do templo, ela é saudade do clubinho religioso? É saudade do ativismo? Porque era o seu ativismo na igreja que pautava o nível, a dimensão, a estatura da sua vida espiritual. Era o quanto você produzia, e o quanto você fazia, e o quanto você estava de algum modo envolvido.
Será que a sua saudade do templo é a falta de todas aquelas atividades eclesiásticas que davam a você a sensação de estar cumprindo a sua missão, um dever, um ministério? Será que a falta deste ativismo abriu um vazio no seu coração, como se você não estivesse fazendo os sacrifícios e empenhando os esforços necessários para conseguir melhorar as suas culpas diante de Deus, aliviar a sua barra com o Senhor, somar créditos? Porque muitas vezes esta religiosidade nos leva a barganhar com Deus, e a gente acredita que Deus nos ouve por conta dessa nossa atividade religiosa. E agora que você está aí, que não pode desempenhar todo o trabalho que você fazia, que não pode mais subir aqui para cantar, que não pode mais vir aqui tocar, que não pode mais estar sentado no templo, que não pode mais varrer a entrada da igreja, limpar os banheiros, dar aula na sua classe de escola dominical, participar das coisas que você participava, servir do modo que você servia. Será que esta saudade que você tem é porque este lugar é um lugar que te dava um prazer da comunhão? Ou será que era porque ele satisfazia a sua consciência carregada de dívidas, de medo, de culpa, acreditando que Deus precisava e necessitava de ver em você um empenho e um esforço que demonstrasse para Ele o seu amor, o seu zelo? O que leva você a ter saudade do templo? Pois eu quero dizer que se você está vivendo neste momento saudade deste lugar, e eu também estou, apesar de eu estar aqui, mas eu estou aqui longe de vocês todos, e tenho muita saudade, já disse. Mas esta saudade, irmãos, é porque através da igreja, através das pessoas, através do corpo de Cristo, a presença de Deus, que está em todo lugar, ela vai ganhando forma, vai ganhando cor, ela ganha cheiro, ela ganha palavras. Então não esteja na sua casa hoje, não esteja no seu isolamento hoje, com este sentimento de que uma chama está se apagando em você, de que você está esfriando espiritualmente, de que você está se afastando de Deus. Não viva esta experiência frustrante dos filhos de Corá e daqueles levitas do cativeiro que não conseguem se alegrar, que não conseguem celebrar, que não conseguem adorar a Deus, porque dizem: como nós vamos entoar os cânticos do Senhor se nós não estamos no templo? Mas Jeremias manda uma resposta para eles lá no cativeiro, escreve uma carta e manda para eles. E ao contrário do que diz certo cântico evangélico, Jeremias escreve assim no capítulo 23, versículo 23: acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Aleluia, meu irmão. Eu quero dizer que não há lugar onde você esteja sozinho, isolado, em quarentena, no leito do hospital, incomunicável, sem visitas, sem as pessoas, sem o calor humano, sem os afetos que nós trocamos. Mas eu quero dizer a você que não há lugar onde Deus não esteja olhando você e que Ele não esteja enchendo com a sua presença, porque Deus não é um Deus que mora no templo, Deus é um Deus que habita no seu coração. E é aí que Ele quer fazer morada. Portanto, se você hoje quer estar na casa do Senhor, o verso 3 diz assim: o pardal encontrou casa,
A andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Meu irmão, os altares do Senhor, eu repito, isto aqui não é um altar, isto é um tablado de madeira coberto com carpete, onde a gente sobe apenas para que as pessoas tenham mais visibilidade e tenham uma visão mais clara de quem está aqui falando, de modo que eu possa ser visto e ver quem está lá no último banco, ser visto e ouvido por eles. A santidade que este lugar evoca é o temor e tremor com que a palavra de Deus deve ser pregada daqui. Um grande pregador do Evangelho certa vez disse: eu nunca temia o diabo, mas tremi e temi com todas as minhas forças, todas as vezes que subi no púlpito para pregar a palavra. Esta é a santidade que este lugar evoca, que é o lugar onde a palavra de Deus é pregada. Mas isso não é um altar, isto não é um lugar sagrado para onde converge a nossa adoração. Isso não é a sala da Arca da Aliança, o Santo dos Santos, onde a glória de Deus se derrama para depois atingir a sua vida, como se nós, os ministros, os músicos, os cantores, fôssemos mediadores. E tem gente que adora até dizer que é levita, como se estivesse no expediente do templo do Antigo Testamento. Os levitas ficaram lá no Velho Testamento. E hoje, se tem levita, eu ainda não vi ninguém flutuando neste púlpito. Nós temos aqui gente que, como os próprios filhos de Corá dizem em certa ocasião, que saudade que eu tenho quando eu ia diante da multidão, caminhando para o templo, povo junto, unido, unânime em celebração e adoração. Nós nos reunimos para juntos prestarmos um culto ao Senhor. E este relacionamento não é mediado pelo templo, não é mediado por este altar que não é altar, não é mediado por este pastor que não é sacerdote, não é mediado por ninguém, porque aí onde você está, Deus deseja estabelecer relacionamento contigo, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O texto de Hebreus no capítulo 9 diz que nós temos ousadia de entrar no santo lugar, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote, e nós podemos fazer isso com a consciência limpa e plena, porque fomos justificados por este sangue. Portanto, meu irmão, daí de onde você está, na sua casa, não só o Senhor te vê, como Ele habita este lugar, como Ele escolheu fazer morada no seu coração, e Ele deseja que você o encontre hoje na morada do Senhor, no santuário do Altíssimo, no templo que Ele escolheu para habitar. E este templo não é a Jeremário Dantas número 508, este templo é o teu coração, a tua vida, a tua família, a tua casa. Deus está aí querendo operar nesta noite uma obra poderosa na tua vida, receber a tua oração, o teu louvor, a tua adoração e abençoar você. E alguém me perguntou: pastor, então, quando acabar a quarentena, os cultos vão continuar a ser transmitidos online? Vão. E outra pessoa disse: e o senhor não tem medo que as pessoas então prefiram ficar em casa assistindo o culto e não queiram mais vir para a igreja para assistir presencialmente? Não. Eu vou repetir o versículo 3 para você. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O que o salmista está dizendo, meu irmão e minha irmã, é que o santuário para nós é mais do que um lugar para prestar culto.
É um lugar onde nós construímos relacionamentos, onde nós aconchegamos os nossos filhotes, é onde nós somos cercados de cuidado, é este o símbolo do ninho. É o lugar onde nós vamos construindo um sentimento de família. É o lugar para onde nós acorremos, porque aqui nós encontramos comunhão, paz, harmonia. Apesar de todos os defeitos que temos, apesar de toda a nossa humanidade que muitas vezes exala todas as idiosincrasias do nosso caráter e dos nossos comportamentos, apesar dos desentendimentos, apesar dos ciúmes, apesar das mágoas que podemos gerar uns nos outros, a gente descobriu que este lugar é o lugar onde o nosso coração é cuidado. E aquele que nasceu de novo em Jesus, e aquele que vive a experiência de ser povo de Deus, ele entende o que eu estou dizendo, ele sabe o quanto o seu coração arde e anseia pela comunhão. É a casa de Deus, porque é o lugar que congrega aqueles em quem o Espírito do Senhor habita. E você é livre para voar como andorinha, que tem a imensidão do céu, mas ela escolheu encontrar segurança para construir a sua família num ninho, num lugar apertadinho, quentinho e aconchegante. Porque se para alguns, e para você que me ouve, você acha que estar aqui para nós é uma obrigação, estar aqui para nós é uma questão de medo, é uma prisão, estar aqui para nós é uma questão de culpa, você se engana. Este lugar para nós é ninho, é aconchego, é calor, é vida, é partilha, é comunhão, é solidariedade, é ajuda, é acolhimento, é graça, é perdão. E não há nenhum instrumento de coerção, de coação, de medo ou de barganha que eu tentarei colocar sobre a sua vida para tentar dizer para você, para que você esteja neste lugar. Se o seu coração arde pelo Espírito que em você habita, você sabe o que significa, como nós desejamos e ansiamos a comunhão. Portanto, o culto vai continuar na internet, mas o meu coração encontrou junto aos teus altares. Olha que coisa profunda. Eu gosto porque está no plural, junto àqueles em quem o Senhor habita, junto aos templos onde o Senhor faz morada, junto aos corações onde o Senhor erigiu um altar, junto desta gente eu encontrei acolhimento, como o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para aconchegar os seus filhotes. Eu encontrei junto ao teu povo, Senhor, junto aos teus altares, eu encontrei aquele lugar onde a minha alma é apacentada, acalentada, e onde a minha família é conduzida a pastos verdejantes. Senhor meu, Rei meu e Deus meu. Eu repito, Deus está em todo lugar, mas Ele ganha rosto, ganha cheiro, ganha cores na comunhão. E para você que não é membro desta igreja, a evidência disso que eu estou dizendo a você, viu? E eu quero dizer que eu estou muito feliz com os membros desta igreja, porque eles mantiveram, por exemplo, apesar da distância, o compromisso financeiro, e nós não estamos tendo, neste momento, privações para manter em dia as nossas obrigações. Porque a igreja encontrou um modo de evangelizar. Nós somos uma comunidade pequena, viu?
temos aqui, é só uma coincidência, viu, irmãos? É só uma coincidência. Somando os lugares que nós temos em cada banco, cabem mais ou menos 144 pessoas no nosso auditório. Nenhum significado cabalístico nesse negócio, viu? É apenas o limite do espaço que nós tínhamos para a quantidade de bancos que temos. E apesar de nós termos esta quantidade de pessoas, este momento de quarentena, o compartilhamento, o modo como a igreja está se mobilizando para espalhar a palavra, o evangelho, os vídeos, os links, os cultos, as mensagens, as devocionais, o culto da manhã hoje, chegou até perto de 100 conexões. Imagina quantas pessoas, se você entender que tem às vezes 1, 2, 3, 4, uma família inteira em uma única conexão assistindo o culto. Nós tínhamos quase 100 conexões e mais de 2.000 visualizações ao longo do culto da manhã. Sabe o que isso significa? Que existe um povo que ama estar em comunhão, que anela pela comunhão, que deseja a comunhão e que tem um compromisso que não é movido por obrigações, mas é movido por amor. O banco de alimentos tem sido mantido pela fidelidade das doações das pessoas. Famílias ontem foram abençoadas aqui, levando cestas básicas para alimentar os seus filhos. Eu entendo o desespero de muita gente que está preocupadíssimo com as suas igrejas fechadas. Eu entendo, porque dependem da persuasão, dependem da coação, dependem do discurso e das suas campanhas para manter as pessoas ativas, motivadas, comprometidas, vinculadas à sua personalidade, ao seu carisma. Mas eu louvo ao Senhor que nenhum de nós nos reunimos aqui por causa da figura do pastor, por causa do que quer que seja, por causa de qualquer conforto, de qualquer exuberância, de qualquer sofisticação. Nós encontramos neste lugar aconchego para os nossos corações. E é este o convite que eu faço a você que nos ouve. Se você deseja um lar espiritual, Jesus Cristo diz a você: seja bem-vindo. Junto aos meus altares você vai encontrar ninho para si. E então, a partir do verso 4, o texto diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Os caras estão no cativeiro. Os babilônicos dizem: canta-nos um dos cânticos de Sião. E eles dizem: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? E eles dizem assim: ah, que inveja daqueles que estão no templo todo dia, e que lá eles podem cantar e louvar o tempo todo. O que te impede? O que te impede aí onde você está? O que te impede de louvar continuamente ao Senhor, de louvá-lo perpetuamente e de estar continuamente, diariamente em sua presença? O que te impede, meu irmão? Quais são as forças que estão te impedindo? Quais são as distâncias que estão afastando você? Eu não sei o quão distante você está do nosso endereço, do nosso CEP aqui na Avenida Jeremário Dantas, mas a minha pergunta é: o quão distante você está da presença do Senhor? Porque esta distância só pode ser estabelecida pelo seu coração, pelas suas próprias barreiras, pelos próprios muros que você tem construído, porque o Senhor está dizendo: eu sou Deus que encho toda a terra, e não há ninguém, onde quer que esteja, que possa estar distante do meu olhar, ausente da minha presença. Eu estou em todo canto, e os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. O que te impede de louvar ao Senhor perpetuamente?
Ah, felizes, eles dizem os filhos de Corá, felizes aqueles que habitam na sua casa, felizes aqueles levitas que continuam talvez lá em Jerusalém, podendo todos os dias cultuar e celebrar ao Senhor. E você em Babilônia, e você no cativeiro, e você no hospital, e você aí no meio do seu problema, e você no meio da sua dor, da sua enfermidade, o que te impede de louvar ao Senhor? O que te afasta do amor de Deus? O que te afasta da sua presença? Deus hoje está convidando você a entender, meu irmão, que bem-aventurados que habitam em sua casa, bem-aventurado aquele que consegue entender que Deus quer fazer morada no seu coração, e que neste lugar, em oração todos os dias, você pode estar na presença do Senhor. Nada pode te afastar, nada pode fazer esfriar e esmorecer o relacionamento que você tem com o seu Deus. Verso 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, e vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus de Sião. E esse é a última cena deste salmo. É o último ambiente que eu quero dividir com você. Há 3 traduções que você pode ler esse texto, algumas outras, mas especialmente as 3 mais conhecidas. A primeira é esta que eu estou lendo. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. A outra tradução diz, o qual passando pelo vale de lágrimas, faz dele um manancial. E ainda uma terceira que diz, o qual passando pelo vale de Baca, um nome bem específico para um lugar. E as 3 traduções, elas têm os seus significados de forma muito rica, para abençoar o nosso coração. A primeira, que nós estamos falando de um vale árido, a caminho do templo de Jerusalém, havia um lugar rochoso, de altas pedras, um labirinto de pedras, de muita rocha, de muito cascalho, de muita pedra pontiaguda espalhada no chão. Era um lugar escorregadio, era um lugar estreito, era um lugar perigoso, era um lugar onde emboscadas eram armadas, era um lugar onde as pessoas normalmente poderiam cair, não só elas como os seus animais, transportando as suas cargas, e qualquer queda ali poderia trazer profundos danos, porque as rochas eram cortantes demais. E os filhos de Corá estão dizendo, bem-aventurado aqueles que estão lá em Jerusalém, que estão atravessando um vale árido neste momento, mas que sabem que todos os dias, mesmo passando por aqueles momentos difíceis, mesmo passando por aquele lugar difícil, mesmo passando por aquele ambiente hostil, todos os dias chegarão do outro lado desta jornada de lutas e tribulações e encontrarão o Deus de Sião no seu santo templo, estarão diante do Deus da cidade santa. Bem-aventurado você, é o Espírito Santo que quer dizer isso ao seu coração nesta noite. Que mesmo passando pelo vale árido, que mesmo passando por este lugar rochoso, difícil, escorregadio, perigoso, que todos os dias você é capaz de superar as adversidades, as lutas e os desafios da vida, sem perder o prazer e a alegria de se apresentar diante do Senhor, para louvar o Deus que tem guardado você. A segunda tradução diz o vale de lágrimas. Bem-aventurado o homem que passando pelo vale de lágrimas faz dele um manancial. Eu acho muito interessante esta tradução, irmãos, porque nós passamos por lágrimas, nós passamos por vales de lágrimas. A diferença é que as nossas lágrimas, elas podem se tornar lamento, murmúrio,
autocomiseração, tristeza, amargura, frustração. Ou as nossas lágrimas podem ser o nosso alimento todos os dias. O salmista diz em certa ocasião: eu me alimento de lágrimas, e todos os dias quando eu choro, uma pergunta vem ao meu pensamento: onde está o teu Deus? Lágrimas podem se tornar mananciais na sua vida, se você derramá-las diante daquele que pode enxugá-las, daquele que pode sarar as suas feridas, daquele que pode curar o seu coração. Lágrimas podem ser para muitos o desespero e a perda, mas para quem tem a esperança que do outro lado desta tormenta há um Deus poderoso que nos aguarda com a sua presença rica e poderosa para nos abençoar, então nenhuma lágrima, nenhuma tristeza, nenhuma amargura, nenhuma dor poderá nos impedir de seguir em frente. A terceira tradução diz que passando pelo vale de Baca, este lugar tem este nome porque se referia a algum tipo de árvore que ali havia. E estas árvores tinham as folhas compridas, de onde continuamente escorria uma seiva. E por isso que o salmista diz que passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Porque às vezes neste vale árido, pedregoso, arenoso, de cascalhos pontiagudos e cortantes, a gente cai, a gente se machuca, a gente sangra, a gente é ferido, a vida não é fácil. Mas feliz é aquele que sabe que o mesmo vale que tem pedras para te ferir, tem árvores que pingam. Por isso que a tradução vale de lágrimas se reporta ao modo como estas folhas gotejavam. E pouca gente, se não aqueles locais, sabiam que aquelas gotas, aquela seiva que escorria como lágrimas daquelas árvores de Baca, era um unguento precioso, era analgésico, era anti-inflamatório, era cicatrizante. Bem-aventurados aqueles que, enfrentando as feridas que a vida lhe impinge, sabe que no mesmo lugar onde há pedras para nos ferir, há um bálsamo de Deus para nos curar. Que a mesma vida que nos visita com dores e tribulações, é a mesma vida onde Deus se revela com amor, graça, cura, perdão, transformação, milagre e misericórdia. Que a mesma existência que nos visita com surpresas desagradáveis, é aquela onde, quando não há esperança, Deus manifesta o seu bálsamo que nos socorre, que nos revigora, que nos regenera e que nos dá vida. Feliz é o homem que, passando pelas tribulações, pelo lugar árido, pelo vale de lágrimas, pelo vale de Baca, sabe que Deus provê a cura para o seu coração, e não carrega dores, feridas abertas, porque sabe que o Senhor, o nosso Jeová Rafá, é o Deus que nos cura. E o texto diz: de bênçãos cobre a primeira chuva. E que poderoso é isso. Eu termino exatamente aqui. O vale árido era um vale seco, como eu disse, lugar de angústia, de tribulação, um labirinto de pedras, de altas pedras. E às vezes as pessoas se perdiam entre os muitos caminhos que tinham ali. E às vezes, ao se perderem ali, morriam de sede, quando o suprimento acabava. Às vezes a gente se perde no meio da tribulação. Às vezes a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe onde está o caminho, a gente não sabe e não enxerga mais a luz no fim do túnel. Às vezes a vida nos atribula de tal modo
que a gente vai gastando todo o nosso suprimento emocional, todas as nossas reservas da alma, e a gente seca. O amor seca, os afetos secam, a esperança seca, e a alma vai morrendo, sede, no vale árido. Mas o salmista, quando diz, de bênçãos o cobre a primeira chuva, e pouca gente sabia disso, que às vezes as pessoas morriam de sede ali no caminho, perdido entre as rochas daquele labirinto, sem saber que a chuva que havia caído no dia anterior, ela fez com que bacias de água se formassem e se formavam em cima das rochas, e eram rochas altas, e apenas se tivesse a coragem e a perspicácia de subir as rochas, de escalar as rochas, de desafiar a dificuldade daquela escalada, ao chegar no topo delas, você perceberia que havia água abundante que foi derramada sobre a chuva. Naquele terreno de cascalhos de pedra não se formavam poças, porque a água se embrenhava pelo meio das rochas daquele terreno de pedrinhas espalhadas e cascalhos. Mas se você tiver a coragem de escalar as rochas mais altas, se você tiver a coragem de não querer escolher os caminhos mais fáceis, de querer não encarar os desafios, se você entender que não é para fugir dos problemas, dos obstáculos, mas que é para enfrentá-los com coragem, com determinação, se subir esta rocha que está diante de você, tentando impedir o seu caminho, obstaculizando a sua visão, obstruindo a sua esperança, você descobrirá que desde a primeira chuva, o Senhor providenciou, acima das tuas dificuldades, acima dos obstáculos, acima dos problemas, a água que você precisa para matar a tua sede. Para muitos, aquelas rochas eram um empecilho para prosseguir. Para outros, era exatamente o que eles precisavam para não morrer e não perecer. Feliz é o homem que aprende a transformar as lágrimas em bálsamo. Feliz é o homem que aprende a encarar as dificuldades, entendendo que elas não poderão te destruir, porque a chuva de Deus derramada sobre a sua vida irá te sustentar, irá dessedentar a sua alma, e que os problemas não são maiores do que o cuidado e o amor que o seu Deus tem por você. Felizes aqueles que todos os dias podem louvar ao Senhor, diz o salmista. O que te impede? Tente responder isso nesta noite. O que te impede de falar com teu Deus que agora está aí, na sua casa? O que te impede de acreditar nele? De deixar ele te curar, sarar as tuas feridas, matar a tua sede? Às vezes a gente quer que Deus remova as montanhas, que Deus facilite o caminho. Muitas vezes ele não o fará. Mas tenha certeza que o bálsamo para te curar e a água para manter você de pé não faltará. E lá de cima das colinas de Sião, as pessoas viam como muita gente entrava no vale de Baca e ali desaparecia. Mas aqueles que perseveravam, aqueles que sabiam o mistério que se revelava naquele lugar, saíam do outro lado, chegavam ao Monte Santo para adorar ao Senhor. Você vai passar por este problema, viu?
Você vai passar por esta fase. Você vai passar por esse instante. E Deus, o Senhor, está contigo. O teu Deus. Bem-aventurados aqueles que nele confiam. E eu não vou fazer nenhuma exposição, mas eu só quero ler com você os últimos versos deste salmo. A partir do verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000, e eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é Deus, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Você confia no Senhor? Vamos orar. Deus vai cuidar de você. Pai, em nome de Jesus, guarda este coração. Visita esta casa. Visita esta família. Visita este lar. Vá ao encontro das dores, ó Pai. Como diz o profeta, será que não há bálsamo em Gileade? Por que as estações estão passando e o meu povo ainda não foi curado das suas dores? Por que ainda permanece o murmúrio? Por que ainda permanece a lágrima? Por que ainda permanece as reclamações? Por que ainda permanece a insegurança? Por que ainda permanece o desespero? O profeta Oséias no capítulo 6 diz: vinde, voltemos ao Senhor. Pois se de algum modo nós fomos feridos pela sua vontade, Ele também é o Deus que nos sarará. O vale árido tem gotejos de graça de Deus que podem abençoar você nesta noite. Tem gotejos de esperança. Tem água abundante derramada. E você pode até achar que toda a sua esperança foi engolida pelo terreno de cascalhos pelo qual você está passando. Mas acima dos problemas, olha para o alto, porque não é olhando para o chão que você encontrará a sua esperança. Olhe para o alto, Senhor, em nome de Jesus, que os olhos se ergam, que a esperança se renove, que a força se revigore nos corações, que a confiança renasça, que a fé seja fortalecida, e que em nome de Jesus, esta casa, nesta noite, se torne um templo, um altar, uma morada, para que o teu nome seja louvado, adorado e engrandecido. É o que eu te peço, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.